Recebe então esse povo. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos lá, sem mais delongas. Hoje tinha muito recado mesmo. Foi uma semana intensa, né? Para a gente que trabalha aqui nessa igreja, eu, Tiago, Orlando e o Rafa, foi uma semana de muita novidade, de muita coisa boa. Eu quero trazer uma reflexão nesta manhã. Irmãos, uma reflexão muito difícil. Eu vou ser muito sincero aqui. Eu tenho mania de abrir meu coração, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Essa reflexão vem reverberando no meu coração há alguns dias. Alguns domingos eu penso em terminar e trazer, aí eu falo, não, hoje não. Mas dessa vez eu entendi que eu precisava falar sobre isso. Até porque, ser pastor, o púlpito de uma igreja, ele precisa ser levado sempre muito a sério. E a gente precisa tomar cuidado com essa questão da seriedade. Por quê? Porque nós sabemos, enquanto pastor, porque nós somos homens, nós sabemos quando uma mensagem agrada mais ao coração. É normal. Se eu trago uma mensagem na linha da autoajuda, no sentido de você é demais, vocês vão amar. É assim ou não é? Tudo bem que eu não curto muito autoajuda, mas mensagem de consolo, de conforto, faz parte da jornada. Mas tem hora que a gente precisa ser um pouquinho confrontado. Até porque o reino de Deus é confronto. E por que o reino de Deus é confronto? Porque nós nascemos com uma inclinação ao mal. E aí tem horas que a gente precisa ser moldado, tratado. E o tema de hoje é um convite difícil, mas necessário. Eu tenho repetido isso aqui e vou continuar falando. Nós precisamos voltar para o básico. É o que Deus tem falado muito ao meu coração. Nós precisamos voltar para assuntos que são lineares e basilares para a fé cristã. Tem hora que eu acho que a gente se perde inventando muita moda. Às vezes é bom, não tem problema, mas tem hora que nós precisamos tratar a essência do cristianismo, aquilo que é basilar para os nossos corações. E aí, você que tem filho, preciso te fazer uma pergunta. Você já teve que corrigir o seu filho? Sim. O seu filho pode ter dias de nascido, já há correção. Por exemplo, você quer dormir, ele não para de chorar. Vai dormir, meu filho. Já deu. Oh! E dependendo de como foi a criação do teu filho, você sabe. Eu lá em casa, na verdade nós, os nossos filhos sempre dormiram bem. Sempre dormiram bem. Mas eu conheço pessoas que o filho, por exemplo, troca o dia pela noite. E eu não sei, quem aqui o filho dormiu bem? De boa, não teve problema. A grande maioria, eu ouso dizer. Vocês passaram pela praga gospel? Porque eu passei. Vocês passaram? A gente chegava na igreja, eu lembro até hoje, aí chegava na igreja, aí a pessoa falava assim, e aí, o bebê tá bem? Eu falava, bem, tá bem. Não tá dormindo não, né? Eu falava, não, tá dormindo bem. Você vai ver daqui a pouco. Aí você ficava, daqui a pouco o quê? Daqui a pouco dorme não. Aí passava um mês, e aí? E à noite? Aí eu, tá de boa. Tá dormindo as crianças? Eu falei, dormem bem. Já passa. Eu falava, credo, que praga do satanás essa irmã que não aguenta ouvir que o filho dorme. Então, desde pequeno, mas você já percebeu e já passou por um momento de ter que corrigir o seu filho? E aí, claro, um filho um pouquinho maior, que já entende, e o próprio olhar dele revela que ele teve mais medo do que arrependimento. Porque um dos frutos do arrependimento, a gente sabe que o olhar entrega, certo? Uma pessoa arrependida, o olhar dela é baixo, não é assim? Ela está, por exemplo, lá em casa eu tenho esse paradoxo. Helena tem arrependimentos profundos. E a Helena tem uma honra que é exagerada até. Essa semana eu falei, filha, calma. Eu sei que você quer honrar o papai e a mamãe, mas calma. O Benício não. O Benício tem bronca que eu dou, que a cara dele é assim, ó, eu estou te obedecendo porque você é maior. Filho não pode fazer isso, ele fica assim, ó, tá bom, pai. E você vai contar até 5, o que ele vai fazer? Repetir o ato. E aí, olhando para esse movimento, a gente começa a perceber que parece um arrependimento, mas é mais um remorso, ou é uma performance do medo. Por exemplo, eu imagino que na cabeça do Benício fica assim, acho que é bom eu obedecer o meu pai, porque senão terei consequências. Mas não é que ele está arrependido. E aí, eu quero falar sobre esse movimento desse novo tempo confuso teologicamente. Na verdade, não é nada novo. A gente gosta de falar que o nosso tempo é o pior, mas para mim é tudo mentira. Desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem. O que muda é a proporção, o que muda é o tipo. Então, por exemplo, falar de heresia. É novo ter heresia no mundo? Meu irmão,
Paulo lutou para combater um monte de heresia. As invenções de moda acontecem desde sempre. Eu estou preparando uma pregação que eu acho incrível e tem a ver com o nosso coração, que eu gosto muito desse movimento de a gente ser desobediente, porque sempre alguém tem uma ideia nova. Aí eu fico me lembrando, por exemplo, Moisés, que vai com o povo para um caminho de libertação, basta ele passar um tempo longe, quando ele volta, tem algo novo, tem um bezerro de ouro. Então esse movimento, não é que ele está pior, é que ele está mais evidente. Por quê? Porque a tecnologia pulveriza qualquer fala hoje, é ou não é? Hoje em dia qualquer besteira que você fale, se alguém estiver filmando, ela pode chegar muito longe, ela pode render problemas muito grandes. Então nós estamos nesse tempo onde tudo está potencializado, muita teologia, muita coisa humana, e aí tem um movimento rolando, desde que o mundo é mundo, tudo bem, mas a gente vai ter que falar do nosso tempo, sobre esse movimento humanista, que antigamente, né, a gente tinha que falar do evangelho de uma forma que ser moldado fazia parte. Quem era contra era não evangelho. Hoje em dia se usa o evangelho para um processo de não moldar caráter mais. E aí está ficando muito na moda esses movimentos, onde eleva o ego, onde o homem é maravilhoso, onde gera pouco confronto de pecado, porque o importante é o amor, e o amor é maravilhoso, e como Deus é amor, está tudo tranquilo, e você pode continuar sendo assim, porque não é sobre você, e não precisa mudar, e a gente vai gerando essa teologia do pode tudo. E a gente não combate essas coisas com invenção de moda. A gente combate essas coisas com o básico da Bíblia. A gente trata essas coisas no coração humano com aquilo que há de mais tranquilo que está exposto na palavra de Deus. Então o que eu quero falar hoje para a gente é sobre esse movimento que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque, irmãos, eu falei, lembra que eu fiz uma pregação dizendo sobre uma coisa aí que um cara famoso tinha dito, que ou você era compassivo ou amoroso? Lembra disso? Porque se a gente não for compassivo ao pecado do outro, é porque a gente não tem amor. Como se houvesse uma dualidade, como se confrontar não fosse coisa de amor. E um dos maiores atos de amor é a correção. Porque se eu corrijo, eu te amo. Sim ou não? Se não houvesse amor, por que você corrigiria alguém? E aí o que eu quero trazer para a gente hoje é sobre isso. É sobre esse movimento do que nós estamos fazendo com o cristianismo. Porque a minha crise, irmãos, vocês vão ter que aguentar um pouco da minha crise. A minha crise com o movimento evangélico que nós fazemos parte, do qual eu tenho a honra de ser um pastor, e eu falo honra de verdade, porque também é uma coisa que eu não aguento mais. Pastor só reclama agora. Ser pastor é um fardo, é um peso. Meu irmão, troca de profissão, filho. Pastor é vocação, é fardo mesmo, mas a Bíblia já avisou que era fardo. Mas é maravilhoso. É bom ser pastor. Pastores, é bom, não é? Hein, pastor Jorge? Ser pastor é bom demais. Você olha para a tua vida e fala, um tranqueira como eu, Deus renova, transforma e me dá a chance de cuidar de gente, de representá-lo. Só que a gente vai precisar abrir esse olhar, por quê? Porque eu sempre me preocupo com o que nós estamos fazendo com a igreja de Jesus. Então eu estou muito mais preocupado com o que está acontecendo do que com o que passou, porque eu vou dar conta do que está acontecendo. O que fizeram na história, o que aconteceu na época de Paulo, eu não tenho parte, mas o que está acontecendo agora eu tenho parte. E uma das minhas grandes preocupações, que vem com uma felicidade muito maior que a preocupação, é esse movimento de crescimento. Eu acho lindo, mas tem que ter nexo. Não é sobre crescer para postar foto. Não é sobre crescer para amaciar o ego do Bruno, do Tiago, do Orlando, que ficam assim, olha que legal, 3 pessoas novas dirigindo uma igreja que cresce. Não, pouco importa. Mas é sobre o efeito do que tem sido gerado aqui dentro. Por quê? Porque, irmão, tem muita igreja lotada que no reino de Deus não serve para nada. Então o crescimento não quer dizer muita coisa, amém? O crescimento só vale a pena quando ele gera algo, quando ele frutifica. Então, por exemplo, a minha oração segue sendo para que Deus levante essa igreja. Em breve, 764 membros.
Meu irmão, na minha cabeça só há sentido celebrar se estivermos falando de 764 representantes de Jesus. Aí é top. Não é sobre 760 pessoas frequentando um culto. É sobre o que elas têm gerado. Porque na minha cabeça eu já falei, a conta é simples. O que faz uma igreja crescer são crentes efetivos. Se você for efetivo onde Deus está te mandando, aqui vai crescer porque você está impactando a vida de pessoas. Ponto. Ah, mas não é o domingo? Não, domingo é a cereja. Não basta só o domingo. Então eu quero tratar hoje sobre esse convite, que não é fácil, mas é um convite necessário para a gente ter uma vida com Jesus. Eu quero falar sobre talvez a primeira pregação que houve na era cristã. A primeira pregação que vai mostrar que quem fazia não era bem digerido, mas que a gente precisa voltar a falar. E aí, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, por gentileza. Mateus capítulo 3. E uma coisa que eu tenho esquecido de avisar, irmãos, e toda vez eu fico mal, você que nos visita, se entender que aqui é o lugar mesmo que você quer ficar, lá no fundo tem um pessoal com a camiseta escrito Conecta. Só procurar eles no final, eles vão dar toda a diretriz aí do que precisa ser feito, tá bom? Aqui nosso processo de membresia, você faz um curso de cerca de 3 meses para conhecer a gente, para que a gente te conheça, para que você não venha pela emoção e tudo mais, para que seja uma coisa leve. No final dos 3 meses, você falar, é aqui que eu quero ficar, você ou se batiza ou passa por um processo de membresia. Amém? Todo mundo achou? Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. E a minha versão diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E aí você vai ver como que era a pregação, de como começou esse processo do tempo de Jesus. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, amém? E aí, eu fiquei lendo e mastigando muito isso. E aí, você vai para a história, quando você vai um capítulo para frente, você não precisa abrir nesse caso, a não ser que esteja com a Bíblia aberta. Em Mateus capítulo 4, no verso 17, diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então nós estamos diante de um texto que, entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Mateus, nós temos aqui um intervalo de quase 30 anos. No começo de Mateus você vai ver toda a narrativa do nascimento de Jesus, da chegada de Jesus, mas quando você vai para o 3, você já vai ver tanto Jesus como seu primo João, já começando o ministério, provavelmente com 30 anos. Então nós estamos aqui no movimento do início de tudo. E aí há indícios, e conforme os manuscritos do Mar Morto, que João participava de um grupo que eram os essênios. Ele era ali o precursor de Jesus. Ele inicia o seu ministério de pregação, o ministério de batismo, irmãos, num ambiente muito podre. O ambiente desse tempo, o mundo político e religioso, vivia um grande caos. Desde Tibério César, aos governadores da Judéia, da Galileia, a corrupção, a violência era muito forte, era muito evidente. E aí, eles estão diante de homens que têm reputação e moral estragada. Percebe como nada muda? O ambiente político era sujo e o ambiente religioso era precário. Dá uma analisada no nosso tempo. É a mesma coisa. Só que eles são precursores da parada. Eles estão falando sobre algo que até então era desconhecido para todos. Até então ninguém conhece. E aqui você está num tempo onde, por exemplo, os saduceus, que era um partido religioso que pertenciam os sacerdotes, era uma elite. Era uma elite que se vendia a interesses financeiros, que se entregava para coisas secundárias. Eles haviam transformado a casa de Deus em um covil de ladrões, de bandidos, além de negarem doutrinas essenciais da Escritura, como a existência de anjos. Eles trabalhavam sobre a imortalidade da alma, ressurreição de mortos, integridade do Antigo Testamento. Tudo isso eles colocavam em xeque. E aí João, ele chega, e João não é um cara performático. O João Batista, ele é muito mais conhecido como alguém meio louco. Se vestia estranho, pele de camelo, cinto, comia mel e ficava pelo deserto.
E aí você está num movimento que a gente precisa destacar algo interessante. João, ele reinicia esse movimento de pregação depois do famoso 400 anos de silêncio. Depois que tudo está meio obscuro, depois que ninguém mais sabe o que está acontecendo, a voz de Deus já não está mais sendo ouvida, há um silêncio profético acontecendo, ninguém mais sabia o que estava acontecendo, o templo havia sido reedificado, os sacrifícios eram feitos, as festas aconteciam, mas a palavra de Deus, ela não era ouvida. A palavra de Deus, ela vem então a João em um tempo de sequidão espiritual. Em um tempo de muita performance e pouca essência. João vem pregar numa época onde está tudo muito estranho, onde está tudo muito complexo. Só que aí, João já causa um movimento de estranheza. Tanto é que você sabe qual é o fim de João Batista: é ter a sua cabeça numa bandeja sendo oferecida. Então a gente está diante de um texto que nós precisamos entender a essência. E aí aqui, esse texto, ele é muito difícil de engolir. É um texto que pouca gente vai pregar hoje em dia. Por quê? Porque falar em arrependimento não está na moda. O que está na moda é você ser o que você tem que ser. É você ser essência. É que se Deus te fez assim, é assim que tem que ser. E a gente começa a aceitar coisas perigosas. Não que seja fácil, tá bom, irmão? Isso aqui não é uma pregação simplesmente de uma pedrada, não. São coisas que quando eu leio e preparo, eu preciso digerir bem, porque dói em mim também. Não estou aqui, a intenção dessa pregação não é fazer aquelas pregações que alguns gostam, né? Que geralmente, se for para o YouTube, vai com aquela música de fundo tenebrosa. Arrependam-se, porque o reino de Deus. E o cara olha com ele, não. O que eu quero trazer para a gente nessa manhã é esse olhar essencial para aquilo que realmente importa. É entender que o que vai nos atrapalhar na nossa vida com Jesus são coisas com cara de Jesus e não coisas estranhas. Irmãos, dá muito mais ibope dizer assim: Jesus já te encontrou, seja feliz e faça o que quiser. Dá muito mais ibope. Jesus não te encontrou? A partir de agora, se você tem a graça, vai curtir. A gente ia gostar, eu como pastor ia amar, mas não é assim. Então esse convite que eu quero falar para vocês nessa manhã é sobre algo que para o cristianismo não pode ser mais opcional. Nós queremos uma igreja de pessoas que estão arrependidas, convertidas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? De pessoas que entendem que o seu ego é o que atrapalha a tua jornada. Ou é sobre Jesus ou nada. E é Jesus em tudo. É Jesus tomando conta de quem nós somos, da nossa vida, da nossa jornada. Amém, irmãos? Ok, então a primeira coisa que eu quero te dizer baseado nesse texto: para aqueles que querem seguir a Jesus, o convite aqui é imperativo e não opcional. Porque o texto vai dizer, e ele dizia, arrependam-se. E a natureza desse imperativo de Mateus capítulo 3, verso 2, a palavra arrependei-vos, em grego, é a palavra muito conhecida. Você já deve ter ouvido, participar de um monte de congresso, que é a palavra metanoia. E esse verbo aqui no imperativo indica que o arrependimento ele não é uma sugestão, ele é uma ordem. E uma ordem para quem? Para aqueles que entenderam quem é Jesus. Então o arrependimento não é opcional. Irmãos, a vida com Jesus não é sobre tal parte eu mudo, tal coisa não. Isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui faz parte da minha genética. Não! É quando nós nos damos de frente com Jesus, quando Jesus nos escolhe, quando Jesus nos ama, quando Jesus nos salva, o arrependimento é obrigatório. E por quê? Porque nós somos maus. E todos os dias nós temos do que nos arrepender. Sim ou não? Todo dia. Ou vida difícil, não é? A gente já peca, é meio que automático esse movimento de ser sujo. Então, irmãos, deixa eu enfatizar algo importante. O arrependimento é um dos principais frutos da conversão. Você está querendo julgar, pastor? Não, cada um vive o que quer, não vou julgar nada. Meu irmão, quem vê é o Senhor. Nós podemos enganar quem a gente quiser, mas o Senhor sabe do nosso coração.
Mas o arrependimento é um fruto porque você foi encontrado por um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus que não se permite falhar, vírgula. E quando você se depara com quem Ele é, você olha para quem você é, automaticamente isso vai ter que ser gerado, de se arrepender prostrado diante dEle, dizendo: Senhor, me perdoa por tudo que eu tenho feito. Ou seja, se não tem fruto de arrependimento, é bom rever a conversão. Meu irmão, imagina que a gente se junte aqui, sem arrependimento. Onde vai parar isso aqui? Imagina uma igreja com 700 pessoas que não são arrependidas. Elas têm uma performance, um movimento nós sabemos nos portar. Agora imagina, como seria, porque tudo no começo é legal. Primeira semana isso é uma bênção, não é assim? Primeira semana você não perde uma cantina e tal. Agora imagina que o movimento vá, porque nós somos zoados. Aí o Tiago canta uma música aqui que você não gosta. Aí você fica assim: quem que o Tiago está achando que ele é? Ah não, e você vai na cantina, que nem meu filho fica revoltado quando ele fala: eu quero pão com linguiça. Chega lá, é pão com carne louca. Sobra para a mãe dele, que tem que chegar em casa, porque ele fala: mas hoje eu queria pão com linguiça. E é pequeno, porque ele fica revoltado. E aí imagina as intempéries do ministério. Aí imagina que você chegou aqui e seu carro na hora de ir embora está levemente ralado. Não parece bobeira? Põe esse movimento todo num ambiente que não está ninguém arrependido, para ver o que vai dar. Não sobra um. Porque o arrependimento, ele faz com que você perceba em Jesus quem você é e quem o outro é. Percebe porque não é opcional? No arrependimento é que você percebe Ele enquanto fruto, é que existe um único Deus. Porque, meu irmão, me perdoe por insistir em algumas coisas. Por vezes nós não entendemos o que a palavra de Deus espera de nós. E aí eu preciso repetir algo: conversão não é sobre frequentar igreja. Conversão é sobre mudança de caráter. Porque tem gente que frequenta a igreja a vida inteira e continua a mesma desgraça. Porque ouve, diz amém, diz glória a Deus, mas não tem um arrependimento. Então, por exemplo, qual que vai ser a minha luta? Não só da minha vida, é que a gente diminua o máximo a diferença entre o que a gente prega e canta e o que a gente vive. Porque o efeito da salvação não é aqui dentro. Os salvos e regenerados por Cristo Jesus, eles se arrependem e entendem que agora estão numa missão. Porque sem arrependimento não tem missão. Sem arrependimento, a gente não entende quem é o Deus e quem é o servo. E conversão é automática. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O movimento da conversão, é evidente que ele é emocional. Para mim, é raro você tentar juntar uma conversão sem emoção. Porque a conversão genuína, quando você ouve algo da parte de Jesus que... e você fala: eita! Tem que ser uma pessoa muito seca para falar assim: agora eu sou novo em Jesus, aleluia, mudei. Não. Geralmente tem choro, tem entrega, tem desespero. Mas também tem que tomar cuidado para ver se não é só emocional. Porque se chorou, se levantou a mão, se desesperou, se veio à frente, se ajoelhou, se fez todo o rito, mas na segunda-feira nada muda, tem algo estranho nessa vida. Irmão, crente de domingo é fácil. Desculpa, é bico. Se juntar aqui... Cara, o Tiago está cada dia mais incrível, cada dia mais solto, canta muito. Aí põe Giza, põe a Kátia no mesmo dia. Aí você fala: vamos ficar aqui o dia todo, isso é fácil, isso é gostoso. E no dia a dia? Por isso que tem muito pastor, que eu acho que é o extremo, que não gosta de gente que levanta a mão, que fecha os olhos. Eu acho que é uma viagem. Porque ele diz: levanta a mão, mas não faz. Não, dá para você levantar a mão e fazer, ué. O que eu quero dizer é que esse movimento é sobre você fazer uma leitura sobre o teu eu e perceber o quanto Jesus tem moldado o teu caráter, para perceber se há uma conversão genuína. E não é que eu estou julgando a fé de ninguém, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que tem muita gente que está perto de Jesus, mas preferiu seguir o seu próprio coração. E o triste é fim. Judas que o diga. Judas está perto. Judas anda junto. Judas está vendo. Judas levanta a mão. Judas ora. Mas qual que é o final? Judas se acha. Judas é egoísta.
Tudo que ele queria, encher o bolso. Então não é sobre esse movimento de frequentar a igreja. E nesse movimento da teologia do pode tudo, nós deixamos para trás coisas que são duras e complexas de se viver e entender. E aí sabe que texto que eu vou citar e depois eu vou querer pregar sobre ele também. Um texto que eu acho incrível, que para mim é um texto do momento. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem tudo a ver com isso. Olha o que o Paulo vai dizer para o Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras no ouvido, juntarão mestre para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas. Esse texto é incrível. Pregue a palavra, fale a verdade, sabe por quê? Porque tem esse tempo onde as pessoas estão precisando ouvir coisas. Irmãos, eu já disse isso aqui há muito tempo e vou repetir. Para tudo aquilo que o ser humano quer ouvir, tem alguém falando. Tudo. Tem igreja hoje para tudo. E por quê? Porque sempre tem um assunto da moda. E se a gente afrouxar a corda, a casa enche. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Meu irmão, não abra mão da palavra, porque vai chegar um tempo estranho. E aí eu concordo, o tempo estranho chegou. Antigamente, quando a gente errava, a gente se arrependia e voltava atrás. Agora a gente erra e cria teologia do erro. Antigamente, quando a gente caía, e isso que eu fico porque o arrependimento, ele gera esvaziamento. Quem está arrependido está com a cara no pó. Quem é pastor aqui sabe. Você atende uma pessoa que errou. E se você for um pastor de um coração em Jesus, você não vai ficar pegando quem errou para ficar batendo. Faz parte, calma. Mas você percebe quando a pessoa está arrependida pela forma que ela chega. Errei. Aí tem gente que não, que chega e fala assim: eu errei, mas tem quem erra mais. O que eu fiz não é tão grave. Não é sobre grave. Você está justificando, sabe por quê? Porque dentro de você não tem arrependimento. Porque quando a gente se arrepende, meu irmão, a gente se prostra. O arrependimento, ele gera um peso tão grande que a gente se prostra. E aí você tem que estar pronto para tomar bronca, claro que tem. Hoje em dia você não pode dar bronca, né? Não pode dar bronca nos filhos. Não pode dar bronca. Você dá uma bronca, não mexe com meu filho. O que é, querido? Aí cresce um zoado, um reizinho, um Kiko da Dona Florinda, zoadão, que acha que só porque tem a bola é melhor que todo mundo. Não! Lá em casa, irmãos, nós somos muito amorosos, de verdade, pode perguntar para os dois, mas não falha. Não falha. Esses dias, a Ellen tinha levado o Benício na aula, eu acho, de bateria. Eu acho que eu comentei com vocês, e eu estava no meu quarto, na hora que eu voltei para a sala, a Helena pegou o controle da TV e eles sempre acham que são malandrões, né? Ela acha que ela é a The Flash, que eu não vi ela pegando e... O que você tirou? Ela... Oi? O que você tirou o desenho correndo, filha? E a Helena agora está na fase que ela começa as frases assim: é porque... E quando ela começa, é porque nós já sabemos que ela está tentando... Aí eu falei assim: tirou por quê, amor? Não, pai. Esse desenho, eu já vi na avó. E estava aqui agora. E nele tem muito beijo. Eu falei: você está assistindo por quê? Aí ela já... Eu falei: o papai vai ter que entender que se eu e a mamãe não estiver por perto, você vai fazer o que não deve. E eu já te falei, né? A Helena tem um sistema de honra muito bonito. Acabou com a vida dela. O semblante baixou. Não, pai, não. Filha. E aí, assim, duro. Porque não adianta ficar assim: então, neném. Ai, que erro. Não. Você quer magoar teu pai? Não, pai. Eu vou ter que perder a confiança em você? Não, pai. Você vai assistir de novo? Não, pai. Me perdoa. E aí ela fica um sebo. Depois disso ela fica assim: pai, meu pai é o melhor, meu pai. Esse é meu pai. Se você não perceber esse processo da correção,
ela vai crescer aprendendo. Longe do meu Pai eu posso. Percebe onde eu quero chegar? É sobre ter compromisso com a palavra. O restante é secundário. Meus irmãos, olha que interessante. Aí tem gente que fala assim, ó. Eu vou te falar todo tipo de teologia que está rolando. Não. Quando as pessoas querem repreender com certos pecados, elas usam Paulo e não Jesus. Até essa dialética já tem hoje na teologia. Não, essa fala não é de Jesus. Jesus amava todos, abraçava todos, e não sei o que todos. Paulo que inventou moda. E aí, percebe o perigo. Então a Bíblia já não é tão confiável. Percebeu onde vai? Só que olha que interessante. Jesus em várias cenas. Jesus curando, Jesus trocando ideia. Como que Jesus encerrava a conversa? Como que Jesus encerrava? Jesus ia lá e curava. E falava assim, agora vai e não peques mais. Ou seja, se Jesus fosse verdade o que estariam dizendo, Jesus dizia assim, te curei, quebra tudo. Está enxergando? Agora pode ver as gatinhas. Vai! É assim que Jesus faz. Jesus, ele pega a mão do cara que era todo problema e falou, arrumei sua mão. Agora você pode dar porrada em tudo, só com os caras. Não. Jesus, ele age com o milagre e diz, agora vai. Mas não peques mais. Percebe? A gente está querendo ter encontros com Jesus, mas seguir fazendo o que a gente quer. E aí não fecha a conta, irmão. A fala venha como estás é verdade no reino de Deus, porém vir como estar e não viver arrependimento faz com que o foco esteja no convite e não na consequência. E o foco não é o convite, é a consequência. Venha como estás, para que Jesus possa mudar tudo que nós somos. Venha como está, e venha mesmo, viu, irmão, isso é verdade. Pode vir do jeito que está, bandido, traficante, prostituta, palmeirense, vem tudo. Deus muda. Como estás? É verdade. O seu passado pode ter sido a pior tragédia, a pior desgraça. Talvez você tenha um monte de criminal nas costas. Pode vir. Mas se for para ficar como você está, você não está arrependido em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então a gente precisa entender a urgência do arrependimento. Nós precisamos entender que é um imperativo, é para ontem. E a segunda coisa, e última, é que esse convite é necessário para viver o novo em Jesus. Porque aí vem a parte top. Jesus e João vai dizer, pois o reino de Deus está próximo. E que reino de Deus é esse que está próximo? É um reino que traz consigo as promessas de esperança, de renovação, a promessa da vida eterna. O reino de Deus está próximo. É um conceito de que o reino dos céus, João está querendo dizer aqui que estava começando essa dispensação, ao qual o cumprimento das profecias messiânicas, o reino de Deus, o reino dos céus, no coração do homem, começaria a se manifestar, começaria a frutificar, de uma forma tão poderosa, que ia até constranger. Ou seja, o convite é difícil, mas a consequência é maravilhosa. É sobre viver o reino. O problema é que nós só focamos o cristianismo naquilo que é difícil. A gente fala pouco de bênção. Ser crente é difícil, ser crente é insuportável, ser crente é não sei o quê. Mas meu irmão, nós temos o que ninguém tem. É difícil, mas o movimento do reino sobre as nossas vidas traz aquelas bênçãos que estão reservadas para todos aqueles que foram alcançados pela graça soberana. Aqueles que confessaram, que abandonaram os seus pecados e começaram a viver uma vida para a glória de Deus. E começaram a ter paz. E começaram a lembrar que já não existe mais condenação. E começaram a perceber que esse movimento de um Deus que se manifesta sobre as nossas vidas, cuida de nós e gera salvação. É isso, o reino está próximo, bora. É sobre o reino, bora. Então o convite pode ser difícil, mas a consequência do que ele traz é maravilhoso. É uma paz que excede todo entendimento. É saber que o Senhor vai estar com a gente no barco. É saber que agora nós fazemos parte de um time que nos enche de coisas maravilhosas. Falar de Jesus, ver pessoas se convertendo, ver pessoas se arrependendo, ver caráter sendo moldado, ver gente mudando de vida, ver casamento restaurado e lembrar que por mais difícil que esteja, um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, porque é onde se concretiza todo o movimento do reino. E aí a vida fica top. E aí a gente começa a perceber
que não é só sobre escapar da punição, mas é também receber a bênção. Os homens, eles precisavam experimentar essa mudança radical, que já estava sendo escrita, e chegou a hora, porque o reino dos céus está próximo. Porque Jesus chegou na história. E se para aquele povo já era difícil, a gente tende a dizer, para nós é mais. Não é não. Porque para eles estava tudo baseado na esperança de que aconteceria. Nós somos o povo que já sabemos o que aconteceu. Ele estava certo, Jesus já veio. Jesus já resolveu. Jesus já morreu e já ressuscitou. Ou seja, já está garantido. Só que precisa de arrependimento. Para viver o reino com arrependimento. E aí eu quero concluir dizendo que é tempo da gente viver essa intensidade do reino de Deus. Meus irmãos, se arrepender é viver nessa luta de representar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Se arrepender, por vezes, é entender que nós estamos mais focados nos benefícios do que nos deveres. E não, o nosso foco é nos dois. Quando eu estou arrependido, os benefícios são bons. Mas tem tanta coisa que eu preciso fazer. O final é top, mas o processo tem que ser vivido. E aí a gente começa a entender todo esse mover. É sobre tomar a nossa cruz, é sobre negar o nosso eu, é sobre seguir o caminho de Jesus. Chega desse evangelho cheio de fofura, onde pode tudo e não precisa de mudança. É por isso que as nossas vidas estão um caos. Agora, com Jesus e arrependimento, todos os que estão ao nosso redor começam a ser influenciados. Pai, mãe, deixa eu explicar uma coisa. Além de exortar e ensinar seu filho, quando você se arrepende diante dele, ele aprende uma lição muito bonita. De que todos pecamos. Todos pecamos. Não adianta querer vestir uma roupa de crente perfeito que não existe. É tempo da gente mostrar que o arrependimento faz parte da nossa jornada. Todo mundo para estar aqui já se arrependeu. Sim ou não? Muito. E aí quando eu me arrependo verdadeiramente, quando eu entendo que o vai não peques mais faz parte da jornada, servir o reino se torna um dos maiores privilégios da vida. Por que a gente está vivendo esse tempo de um monte de gente querendo trabalhar? Porque entendeu a mensagem da cruz. Eu fui lavado e remido, eu estou arrependido. Senhor, agora usa a minha vida. Ó, quem não está arrependido, não quer trabalhar e servir. Quer ser servido. Mas quando a gente se arrepende e olha para a história e fala assim, um Deus perfeito, um ser imperfeito. Ah, Jesus, eu preciso contar isso para todo mundo. Eu preciso levar essa verdade para todos. Eu preciso fazer. Irmãos, se eu começar a contar todos os sonhos que eu tenho aqui para esse lugar, eu tenho medo de que vocês fujam. Mas oro muito para que tenha um monte de gente que diga assim, o quê? É só isso? Eu quero é mais. Porque o arrependimento que foi gerado em nós é para que nós possamos gerar arrependimento naqueles que estão ao nosso redor. O único lugar, irmão, que a coroa vem antes da cruz é no dicionário. Na vida não. Tem muita cruz para chegar na coroa. O problema é que a gente quer se converter para receber a cruz. Mas peraí, está cedo. É arrependimento, é vida com Jesus, é entrega total, fazendo com que o nome dele seja conhecido. Irmãos, Jesus não é só conhecido quando a gente tem milagre de cura e de transformação. Jesus é muito conhecido quando há arrependimento verdadeiro naqueles que viveram longe dele. Esses dias, eu estava lá embaixo num domingo à noite, que eu estava indo para a cantina, e comecei a cumprimentar as pessoas que passavam por mim, e cheguei num casal. E eu fui embora muito feliz aquele dia. E eu cumprimentei e falei, nossa, que legal que vocês estão aqui e tal. E vi que eles eram novos. E eles falaram assim, pastor, sabe por que a gente está aqui? Nisso vinha passando o irmão amigo deles e falou assim, por causa desse aqui, ó. Porque se o que tem aqui mudou a vida desse cara, eu vim para ver de perto. O nosso arrependimento gera inclusive encontro entre Jesus e o pecador. Amém, queridos? É tempo de olharmos para as nossas vidas e perceber se o Senhor transformou a nossa existência. Não é tempo de se achar. Não é tempo de achar que você é o melhor de todos. Não, é se arrepender. É de querer ser servo. É de fazer uma entrega verdadeira. E estamos todos no mesmo barco. A gente se arrepende todo dia, porque continuamos pecando, mas de uma forma diferente. Como é que eu sei se eu estou vivendo esse processo, pastor? O pecado já custa caro na tua jornada. Não é que não pecaremos, mas se está muito fácil, tem alguma coisa fora. Não é que não erraremos,
Todo mundo aqui errou essa semana. Ouso dizer que a maioria já errou hoje. Em algum momento a gente já errou. E olha que eu estou lutando. Estou lutando. Ellen é prova. Agora tem um esquema rolando na cidade para que quando eu saia para vir para a igreja, só motorista novo de carta saia da rua. Tem um esquema. Ela é prova, eu já não preciso mais falar nada. É gente me cortando, é gente... E hoje eu vim na paz de Cristo total. E dando, vai com Deus. Lazarentinho de Jesus. Porque é tudo sobre Ele. Eu não vou justificar as minhas maldades dizendo que eu sou assim. Porque se eu sou assim, eu estou dizendo que não fui transformado e meu caráter não foi mudado pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu espero que o Senhor tenha falado verdadeiramente no teu coração. Eu espero que você faça uma autorreflexão sobre tudo que a gente tem vivido nesse lugar, que você se atente ao que o Senhor tem para falar com você. Minha oração é para que você não perca mais tempo. É que você comece a responder para você mesmo. O que você veio fazer aqui? Por que você está aqui essa manhã? Porque não tinha opção? Porque você queria matar a saudade de alguém? Porque você queria conversar? Por que você frequenta uma igreja? Por que você diz que Jesus transformou a sua vida? Transformou o quê? Onde? Que parte? É que você possa pensar junto comigo, quem está ao seu redor, percebe que Jesus está aí? Quem anda com você e sabe da sua vida pregressa, percebe que tem algo diferente? Ou é tudo a mesma coisa? Você se acha tanto ao ponto de dizer, não, comigo é assim? A minha pergunta é, que arrependimento é esse? Por que acordar cedo numa manhã fria e ir para a igreja? De tudo que foi falado, o quanto está no teu coração alguma coisa? É sobre isso que a gente vai ter que começar a refletir. O quanto o Senhor falou com você esta manhã? E se não falou, quais são as desculpas? O que você tem feito depois que você começa a semana na segunda-feira? É tudo igual? Aquela menininha que você ficava, você continua ficando? Aquela mentira que você contava no escritório, você continua contando? Aquela agressão verbal com a tua esposa, você continua fazendo? Aquele maltrato com o teu filho, está tudo normal? Sonegar, roubar, enganar. Ah, mas precisa, né, pastor? É, pastor, tem hora que tem que dar um jeitinho, né? Pois é. Não tem não. O arrependimento em Jesus é zerar o que eu sou para que Ele seja em mim. É sobre dizer, Jesus, a minha vida é tua em todos os aspectos. Seja feita a tua vontade. Como é que está seu casamento? Como é que está a vida profissional? Esse dinheirão todo aí que você está ganhando, é que para ganhar dinheiro vale a pena abalar a fé e fazer besteira? Legal. Um dia você vai perceber que tudo que você tem é dinheiro. Como é que está o namoro, hein? E esse namoro? Aí esse namoro que a gente, na hora de começar, orou, consagrou. Mas como é que está? Jesus está nele aí? Como é que está na faculdade? Você é o que mais bebe? Está provando umas droguinhas lá? Porque não pega nada. O importante é que domingo eu vou para a igreja. Imagina, pastor. Como é que está o testemunho no lugar que só você é crente? Qual rodinha você tem participado da faculdade? A rodinha dos caras que são crentes que oram ou dos caras que bebem e que fumam? E aí eu não tenho nada... cada um faz o que quer, de boa. A minha pergunta é, tem arrependimento nesse negócio? E também não estou aqui para te acusar, fique em paz. O que eu trouxe essa manhã é para que a gente faça uma reflexão da vida. Por que queremos ser seguidor de Jesus? Porque queremos só as bênçãos? Aí você não quer Jesus, você quer um gênio da lâmpada. É porque está mal a vida, está precisando de um upgrade? Meu irmão, Pablo Marçal é mais indicado do que Jesus. Tem coach aí no mundo, torta direito para você procurar. O quanto valeu a pena essa manhã acordar para estar na presença do Senhor? O quanto vai reverberar na tua vida o que a gente está conversando? O quanto as ministrações do Tiago têm falado com você? O arrependimento verdadeiro vai gerar frutos verdadeiros. E por que eu trago uma mensagem dessa? Simples. Porque Jesus é especialista em recomeços. Aqui não é sobre acusação, aqui é sobre transformação. É exortar para mudar. Não é exortar para que você vá embora com a cabeça pesada, triste. Não, Deus me livre. É para que você vá reflexivo. E que a transformação seja verdadeira. É para que a tua esposa estranhe quem você é em Jesus. É para que os teus filhos estranhem. É para que o teu marido estranhe. É para que os teus vizinhos estranhem. É para que o trânsito comece
ganhar quem você é em Cristo Jesus, porque agora há arrependimento, e como há arrependimento, há fruto. É para que a gente possa ouvir cada dia mais. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu passei pelo caminho do irmão fulano, e quando eu vi a nova vida que ele tem, eu entendi que eu também quero para mim. É tempo de viver o Evangelho na essência. Conforme eu disse numa pregação alguns meses atrás, crente que muito se acha, certamente está perdido. Aqui é tudo sobre Ele, a nossa vida é dele, a nossa viagem do estágio é dele, a nossa viagem em trabalho é dele. As nossas esposas não precisam mais estar perto da gente para que a gente seja sério, porque Deus está perto. Esse vício vai ser combatido no nome de Jesus, mas só vai ser se for arrependimento, se houver arrependimento. Meu casamento é dele, meus filhos são dele, a minha jornada é dele. Mas sem arrependimento, a gente frequenta igrejas e continua amaciando o nosso ego. Que Deus nos abençoe, que Deus gere em nós um coração transformado, que Deus gere vida sobre as nossas jornadas, que se o arrependimento for verdadeiro, que haja fruto, porque a conversão chegou. Pessoas precisam ouvir o teu testemunho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nem sempre é fácil, tem hora que ela nos traz conforto, mas tem horas que ela nos traz confronto, e tudo isso é importante para que a gente molde os nossos corações e viva a integralidade daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, que possamos nos arrepender de quem nós somos, do quão pecadores nós somos, que possamos esvaziar o nosso ego e a nossa vaidade, que possamos honrar os nossos compromissos com o Senhor, viver uma vida que te agrade. Pai, que possamos entender por que estamos aqui, por que frequentamos uma igreja, por que acordamos cedo hoje, estamos aqui ou estamos online, para quê? Desencargo de consciência? Frequência de agenda? Não, é porque nós queremos nos alimentar da tua palavra, ser confrontado pelo teu evangelho e viver uma nova vida em Jesus. Fica com a gente, transforme tudo que tem que ser transformado, que nós possamos, Pai, estar com os ouvidos atentos para toda a invenção de moda que está sendo falada, para que esse púlpito seja seguro na tua mão, para que a gente possa pregar aquilo que o Senhor tem para nós e que está na tua palavra, sem invenção de moda, para que o arrependimento seja verdadeiro, genuíno, para que gere vida, transformação, casamentos renovados, filhos abençoados, bons funcionários, bons patrões, pessoas que amam tanto o Senhor, que resolveram dedicar a vida diante do teu altar. Fica com a gente, perdoe os nossos pecados, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. A gente pode cantar uma música.